Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram, e nós estamos lendo juntas o livro Lições do Meu Jardim, Thelmo Martinello. Hoje nós estamos então no áudio 2 e o capítulo é o 2, As podas são bem-vindas. Pela porta que Deus abre, agradecemos na hora. Pela porta que Deus fecha, agradecemos depois. Cada planta, árvore e flor do meu jardim tem um propósito, tamanho, formato, cor, determina onde será plantada e o tipo de cuidado. Dentre tantas plantas, existem algumas conhecidas como buchinhos. Elas têm o formato arredondado e dão um toque especial ao jardim, com seu contorno e beleza. Normalmente crescem nessa planta alguns galhinhos lindos, porém indesejados porque lhe tiram um formato arredondado. Interessante que esses galhinhos não são maus, não são malignos, porém roubam e tiram o propósito da planta. O que eu faço? Eu podo. Em João 15, Jesus nos ensina que árvores são podadas para dar mais frutos, ou seja, cumprir um propósito. Toda vara que em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a poda para que dê mais fruto. João 15, 2. Podas doem, porém tudo que possa tirar o propósito na vida de alguém que se entregou nas mãos do jardineiro será cortado e podado. Há coisas e pessoas na nossa vida que são tiradas, podadas, porque de alguma maneira prejudicam um propósito maior. Não que essas coisas ou pessoas sejam ruins, mas o propósito está acima delas. Ninguém tem mais autoridade para consolar uma mãe que perdeu um filho do que a outra que passou por esta indescritível dor. Um casamento que enfrentou uma tempestade e venceu pode fortalecer outros em crise. Perdas e decepções em sua vida são ferramentas de cura para muitos. Você e eu temos um propósito, e na caminhada com Deus, Ele nos levará a situações que nos trarão experiências que servirão como pontes para ultrapassarmos vários obstáculos à frente. Essas podas podem doer, mas ali na frente vão gerar frutos maiores e melhores. Existe uma grande diferença entre a porta que Deus abre e a porta que Ele fecha. Pela porta que Ele abre, agradecemos na hora. Pela que Ele fecha, agradecemos algo depois. Alguns nãos de hoje serão celebrados amanhã. Paulo pediu para tirar um espinho que possuía em sua carne e recebeu um não como resposta. Aquele não o manteve humilde, podado, pequenininho. E para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. 2 Coríntios 12, 7. Não são os diplomas que nos dão autoridade, são as cicatrizes. E as cicatrizes são resultados de podas. Diplomas indicam que você aprendeu, cicatrizes mostram que você venceu. As podas, mais que ensinar, nos provam. Quando somos podados muitas vezes, temos a impressão de estar retrocedendo, recuando ou perdendo. Porém, estamos sendo alinhados com um propósito. Antes de ser lançada uma flecha, é puxada para trás. Muitas vezes, ao podar uma árvore, ela fica aparentemente feia, mas logo floresce e dá mais frutos. Há períodos em nossa vida em que passamos por podas difíceis, onde qualquer pessoa que nos olhe dirá que estamos feios, perdidos ou recuando. Mas, na verdade, estamos sendo alinhados com um propósito maior. Uma poda do jardineiro será sempre para que cumpramos um propósito ao qual ele mesmo destinou. A palavra nos diz que a árvore que dá fruto é podada para dar mais fruto. Se passarmos por momentos de podas, é porque estamos frutificando. Só recebem pedradas e pauladas árvores com frutos. Árvores sem frutos são arrancadas ou ignoradas. Por isso, podemos nos alegrar em Deus por momentos onde pedradas nos alcançam. As pedradas lançadas de perto doem mais. Muitas vezes, pessoas bem próximas são ferramentas usadas por Deus para nos podar. José foi agredido e vendido pelos próprios irmãos de sangue, mas essa poda dolorosa fez com que José se tornasse o vice-presidente do Egito, posição que salvou sua família de um longo período de fome. Há um outro motivo pelo qual eu podo as árvores de meu jardim, para não crescerem demais e eu não conseguir ornamentá-las mais. Uma vez aprendi com meu mentor e pai na fé que uma das características da oliveira é que quando ela cresce, o jardineiro a mantém em uma estatura pequena, ao ponto de até uma criança poder colher frutos. Creio que o nosso jardineiro Jesus, ao perceber que estamos ficando grandes, sabidos, orgulhosos, conhecedores, famosos, a ponto de não podermos parar para uma criança, um pequenino ou o menor dos menores, ele vem e nos poda, para nunca crescermos demais, a ponto de não sermos mais acessíveis.
Quando o orgulho e a prepotência começam a brotar em nosso coração, podemos esperar, pois podas virão. Podas que nos protegem de nós mesmos, nos mantêm simples, que não nos deixam esquecer de onde saímos, de onde o Senhor nos tirou. Que possamos crescer, mas sem nunca deixarmos de ser como crianças. Que possamos crescer, mas não a ponto de o menor dos menores não poder nos tocar. Quando estamos no jardim de Deus, as podas vêm de Deus. Podas nos tornam mais parecidos com Jesus. Podas nos fazem frutíferos. Podas nos alinham com o propósito do jardineiro. E as podas nos mantêm no tamanho certo. Se você é uma árvore no jardim de Deus, prepare-se, pois podas virão.